Passagem bíblica de Marta e Maria de Betânia, parte 8, dia 18 de novembro de 2025. Feliz é a pessoa que sabe, como Maria, fazer uma oferenda e expressão de amor ao Salvador, aquilo que, em seus dias de mundanismo e loucura, ela ofereceu no santuário da vaidade. Jesus se torna seu defensor contra as objeções de Judas e profere um elogio que o mais nobre monarca da terra cobiçaria receber. Ela fez o que pôde. De quão pouco isso pode ser dito e, no entanto, que regra de conduta inferior qualquer um de nós deveria prescrever para si mesmo? Menos do que podemos fazer por Cristo é suficiente para fazer por Ele. Você já ponderou seriamente esse nobre testemunho? Ela fez o que pôde. O que você pode fazer por Cristo? O que você fez? O que você deve fazer? O que você fará? Seja seu o memorial de Maria, e a que renome isso a levou. Onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a memória sua. Ou literalmente isso se cumpriu. Onde quer que a Bíblia tenha ido, em 150 línguas, ela foi publicada para o mundo, e todas as nações conhecerão o vaso de alabastro com o guento de Maria consagrado a Jesus, e venerarão sua memória por esse ato de zelo piedoso. O mundo é um péssimo juiz em assuntos relacionados a Deus, e Deus se deleita em honrar aquelas ações feitas com amor a Ele, que o mundo ridiculariza. Felizes são aqueles que se contentam com a aprovação daquele que vê o coração. As contradições e censuras infundadas dos homens passam como as nuvens que ocasionalmente encobrem o sol, mas as boas ações que são objetos de sua inveja ou calúnia permanecerão para sempre, esplêndida como o próprio grande luminar. As boas obras embalsamam a memória como odor mais precioso e duradouro que o perfume do nardo de Maria. Foi feito referência a este incidente, e especialmente ao louvor concedido por Nosso Senhor a Maria, para provar que a vida contemplativa é mais aceitável aos olhos de Deus do que a vida ativa. Foi essa noção equivocada que levou ao estabelecimento de instituições convencionais, um sistema que não é menos oposto aos ditames da revelação do que aos impulsos da natureza e ao bem-estar da sociedade, que violenta a humanidade para honrar o cristianismo, que sufoca todos os anseios instintivos do coração sob o pretexto de dar uma melhor oportunidade para os exercícios de devoção, e que, como consequência natural, é necessária. Depositou um solo lamacento de imoralidade sobre a superfície da cristandade, onde os frutos da retidão não podem crescer, embora as ervas daninhas da superstição possam florescer, com densa exuberância. A suposição de que a santidade superior se vincula ao celibato, por um lado, é um dos pilares sobre os quais se apoia todo o sistema papal e, por outro, tem sido a causa de mais abominação no mundo do que qualquer outra opinião isolada que alegue ter sanção religiosa. É evidente que a história diante de nós não fornecerá nenhum apoio a esse sistema. Maria, na época mencionada, nem era freira, nem jamais se tornou. Sua piedade se misturava e santificava os deveres da vida social. Qualquer que fossem seus gostos e disposições devocionais, isso não a expulsou de casa, nem cortou os laços de seus relacionamentos. O propósito da linguagem de Nosso Senhor não é tanto estabelecer uma comparação entre dois caminhos de vida, tão separados e distintos a ponto de não permitir a mistura de um com o outro, mas sim administrar uma repreensão a uma pessoa que, seguindo um caminho, negligenciou demais o outro,
não para impedir Maria de se ocupar de assuntos temporais, mas para que Marta tivesse menos ansiedade sobre ele e tivesse uma consideração mais rigorosa pelas coisas invisíveis e eternas. E agora, meus jovens amigos, o que, na análise desta bela narrativa, eu recomendo? Qual dos dois personagens eu os recomendo imitar? Respondo: tudo o que havia de excelente em ambos, sem as imperfeições de nenhum deles. A diligência doméstica de Marta, sem sua ansiedade excessiva, unida à devoção fervorosa de Maria, sem sua sensibilidade um tanto excessiva. Na medida em que se pode dizer de Marta, ela cuidava bem dos costumes de sua casa. Que minhas amigas imitem sua devida atenção aos deveres domésticos, sua inteligência, sua diligência, sua presteza, sua generosa atenção ao conforto de seus convidados, especialmente aqueles que representam o seu Senhor. Que sejam habilidosas em todas as funções importantes de uma boa dona de casa. Que elas, se esposas, saibam como tornar o lar confortável para seus maridos, se mães, para seus filhos, e se tiverem relacionamento familiares, para seus amigos. A hospitalidade é uma virtude que nunca deve faltar no coração de uma mulher. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém.